A nossa origem mesmo veio de um cidadão, filho de português, que é João da Rocha Pires, que saiu de Porto da Folha, Sergipe, e veio comprar uma sesmaria no estado de Alagoas. Então, dessa sesmaria foi que ele veio com os filhos, e entre o casamento dos filhos foram surgindo novas pessoas e terminou no que está se vendo hoje, a chegar aqui a Manuel André e a outros. Porque Arapiraca, sabe? Arapiraca foi um terreno comprado, não foi assim como muita gente pensa que veio do nada. Então, foi um terreno comprado aos Moisés Madeiro, que ele comprou e deixou aqui sem nada. Depois foi que Manuel André saiu de Cacimbinhas com a esposa, os filhos e escravos e vieram se localizar aqui na Rua do Comércio, hoje Comércio, construiu sua casa e passou a viver plantando mandioca, tudo, até que quando foi com 5 anos que ele estava aqui, a esposa dele faleceu. Então, quando ela faleceu, houve uma epidemia de cólera, então ele aí enterrou ao lado da casa e sobre o túmulo dela ele construiu uma igreja, uma igrejinha. Hoje é a Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, que é chamada do Divino Espírito Santo, né? Então ali foi onde Manuel André foi enterrado, a esposa dele, e muito que ele era um cemitério. Aí ele sempre tinha vontade de ver a Arapiraca prosperar, então ele convidou, vinha os padres que vinham celebrar em Limoeiro, porque Arapiraca nessa época ainda pertencia a Limoeiro, quer dizer, não tinha definitivo as terras. Então, os padres que vinham para Limoeiro eram mesmo que vinham de São Miguel. Então, aqui ele celebrava, depois que celebrava a missa, ele ia conversar com o Manuel André, explicar, assim, como se devia ser feitas as ruas. E dava muita orientação a ele. Então, ele chegou ao ponto de fazer uma doação para a Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. Dali, que você pega da esquina até Anibal Lima, formando aquele quadro, ali era terreno da Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, que depois venderam. Mas tudo ali era terreno da Igreja, para a sobrevivência da Igreja. Porque naquela época sempre tinha, toda a cidade, para poder ter uma igreja, para ter quem olhasse por ela, ajeitar tudo, tinha que ter recursos, senão não faziam nada. Aí daí depois foi quando ele casou-se a outra vez, teve mais 3 filhos, todos nascidos aqui em Arapiraca, e daí foram casando, primos com primos, que tem essa população hoje, que se você olhar, é quase tudo família. Você encontra, você às vezes pensa que não é, mas quando você vai olhar direitinho, é família. Mesmo detrás da serra, mas é família. Então tem muito isso aqui, sabe? Então a nossa descendência é de Cacimbinhas, a Arapiraca, Limoeiro da Anadia. Que meu avô, que foi quem quem trabalhou para a emancipação política de Arapiraca, que foi Esperidião Rodrigues. Você sabe, ele passou 40 dias em Maceió à procura de fazer esse movimento, que todo mundo queria, mas ninguém sabia como desenvolvê-lo. E ele saiu daqui para Maceió, foi no palácio várias vezes, sabe? E não conseguia falar.
Então, depois ele foi informado que todo aquele trabalho que ele estava tendo dependia do secretário do Interior, que era a favor de Limoeiro e não queria que fosse separada Limoeiro de Arapiraca, porque ele sabia, ele tinha certeza que com a emancipação de Arapiraca, Limoeiro morreria. Ele enfrentou, foi a esse secretário e prometeu que ele assinando a emancipação, Arapiraca Limoeiro não ia morrer. Quer dizer, foi muita coragem dele na época, né? Aí, sabe qual foi a resposta do homem, do secretário? Que agora me esqueci o nome dele. Ele disse: eu não vou trabalhar a favor da sua terra, mas também não vou fazer objeção. Era o que ele queria. Foi quando ele encontrou o deputado Júlio Alto e participou, e ele ficou. Então, nessa mesma semana foi quando o processo foi para votação e conseguiu. E, quer dizer, Esperidião Rodrigues nada é mais de que sobrinho de Manuel André. A esposa do Manuel André era irmã da mãe da mãe do Esperidião. Todas filhas de Amaro da Silva Valente, vindo de Cacimbinhas. Ele veio para aqui com 6 meses de idade, do Esperidião. Depois daí, tornou-se tudo muito bem. Veio a emancipação, que foi em maio de 1924. Então, Esperidião, por compensação, foi eleito primeiro prefeito. E daí foram surgindo outros que sucederam até os dias atuais do prefeito. Agora, Arapiraca sofreu muito no período de 1946. Quer dizer, no período político onde a política subiu a cabeça de muita gente, tornando-se assim uma maneira muito agressiva, porque todo mundo é parente. Então, nada melhor do que cada um respeitasse o seu direito onde chega até o do outro, né? Mas não era assim, né? Então, a sede do poder, que subiu a cabeça de muita gente, quem era político achava que era o dono do mundo. Aí foi se tornando uma política agressiva, uma política suja, e que concorreu com muita coisa. Chefe político a trocarem desaforo com o outro. Não tinha direito de liberdade. As pessoas já não podiam mais sair em casa à noite, porque o chefe político tinha as ordens dadas para que cumprissem. Quer dizer, teve período que aqui em Arapiraca, depois de 9 horas da noite, você não podia andar. E você encontrava sempre um policial para correr, né, que sai olhando se a pessoa tem arma, e tinha que voltar, e era para voltar logo para casa. Mas isso aconteceu até com meu pai, que saiu uma vez para comprar remédio para um irmão que eu tinha, novinho, doente, e foi abordado na rua por uma polícia. Quer dizer, e assim foi muitos. Muito, muito mesmo. Então, na época houve a divisão política. Quer dizer, tinha o PSD, como tinha o outro lado, a UDN e o PTB. Então, aí houve os candidatos que sempre trocavam aquelas farpas, né, um com o outro. Aí foi quando surgiu
a pessoa de Vandete Lúcio, que foi na época uma guerreira, de ter coragem, de meter a cara e não ter medo. Ela não tinha medo de nada. Ela pegava o alto-falante, saía falando, sabe, dizia o que queria, embora sofrendo as consequências depois. Por ela ter feito isso, ela foi intimada a sair de Arapiraca. Porque na época as perseguições dos governos, no caso dela como professora, ela era, então era botar numa cidade mais distante que tivesse, que tinha dificuldade de locomoção, não tinha transporte. Hoje você tem transporte e tudo, mas na época não tinha. Então ela sofreu na pele isso. Então foi quando ela foi, ela recebeu um convite que foi trabalhar em Igreja Nova. Então lá ela passou vários anos e depois ela foi para Rio Largo e depois conseguiu transferência para Maceió. Então Maceió ela casou-se, que ela já era noiva nessa época, ela casou-se e ficou trabalhando em Maceió. Trabalhou muitos anos como professora e encerrou a carreira dela sendo diretora da Escola Estadual Campos Teixeira. Aí ela conseguiu, ou era o que ela desejava, era ser professora. Ela trabalhou na coletoria, mas não gostou. Quer dizer, o intuito dela era ser professora. Ela disse que era o maior prazer da vida dela. E daí, ela, depois de aposentada, aí voltou às origens de pintar, que ela sempre, no colégio que ela estava, ela pintava muito bem, em tecido. Hoje ela faz telas, sabe? Faz quadro belíssimo. Ela tem um quadro belíssimo, que ela sempre vai e, atualmente, ela, além das telas, ela está usando cerâmica. Então, ela, na idade que ela tem, ela não sabe ficar parada em casa, sabe? Sempre ela tem que estar em movimento. Mas é assim, uma guerreira. E aí a política era muito feia. Agora, não sei por que se transformou nisso. E a gente teve que respeitar, mas hoje, graças à Revolução, nós temos a felicidade de cada um viver por conta, assim, a sua vida. Na época de hoje, onde está tudo à procura de que a mulher tenha seu direito igual ao homem, eu acho muito bom, sabe? Muito bom, e que outras coisas assim boas chegam ao nosso município.